também agora não era qualquer menino. Na verdade, ele era filho do rei Saul, Jonatas, Mefibosete. Se contemplássemos uma ordem hierárquica, num dito popular, rei morto, rei posto, Jonatas assumiria o lugar de Saul como rei de Israel, por ser príncipe, filho do rei. E aí agora Jonatas também viria a envelhecer, porque esse é o ciclo da vida do ser humano. Quem está comigo, diga amém. Glória. E logo depois que Jonatas viesse a perecer, a morrer, rei morto, rei posto, logo quem viria a ser rei de Israel, esse seria Mefibosete. Ou seja, uma criança nascida no berço de ouro, uma criança que tinha o seu futuro já preparado. Ele não iria passar nenhum tipo de dificuldade no que viesse a depender de uma estrutura humana, em espécie humana. Lá tinha sua tenda, lá tinha suas riquezas, estava provido de alimento pelos seus pais, o seu avô, seu pai e seu avô, serem homens dotados de uma provisão por serem rei e príncipe de Israel. Ou seja, quem olhasse para Mefibosete quando ele viesse a nascer, já declararia assim: esse aí já é rico por natureza, esse aí já tem um futuro promissor por natureza, esse aí já é uma criança bem dotada, estruturada, já é uma criança que não vai sofrer nenhum tipo de frustração, não vai sofrer nenhum tipo de bullying, porque ai daquele que se levantar para fazer um bullying contra o filho de um príncipe, que é filho de um rei Saul. O rei mandaria matar na hora. Ou seja, já uma criança invejada, já uma criança em que todos que olhavam já estavam pensando até mesmo em escolher uma esposa para ele, quando Israel assim alinhado. Só que ninguém contava que aquilo que estava alinhado viesse a desalinhar de uma hora para outra. Aqui o pastor abre um parêntese para aplicar algo na tua vida. Aquilo que pode parecer estar alinhado, ou o fato é, estando alinhado na tua vida, você tem que persistir em oração, você tem que persistir em vigilância e aceitar o conselho de Cristo quando ele diz: sede simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Você tem que aceitar o conselho de Pedro em 1 Pedro capítulo 5, do 8 em diante, que vai dizer que nós temos que ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o nosso adversário, está bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Oxalá, tomara que não seja você que ele venha tragar ou tentar tragar, porque você está nessa vigilância. Israel estava ciente, conciso, Saul, Jonatas, que estava tudo bem, mas existia um exército à espreita tramando para arrebentar com a estrutura do reinado de Saul, esse desobediente ao Senhor, e que foi tudo contra aquilo que Deus queria que ele fizesse. Não houve vigilância, não houve prudência, não houve uma continuidade de oração, não houve uma continuidade de leitura bíblica, não houve uma aplicação de jejum. O pastor está contextualizando uma aplicação pessoal para o dia de hoje, para a nossa vida. Não houve uma adoração, não houve algo que pudesse assegurar uma proteção divina, uma intervenção divina. Não houve algo em Israel que pudesse viver o Salmo 91, verso 15, onde a palavra do Senhor diz: eles me invocarão e eu lhe responderei, estarei com eles na angústia, livrá-los-ei e ainda os glorificarei. Não, pelo contrário, o que o povo de Israel e principalmente o seu rei estava fazendo, estava afastando ainda mais a presença do Senhor, do povo hebreu, do povo de Israel e do reinado humanamente falando de Israel. Aqui eu já abro outro parênteses para aplicar algo na tua vida. Cuidado com as suas atitudes, com as suas palavras, com os seus pensamentos, porque na hora em que você precisar de um milagre, Deus pode estar longe de você. Tente ao máximo reter, segurar, amarrar-se no Senhor o máximo que você puder. Peça ao Senhor: Senhor, me tome cativo,
Senhor, me aprisiona em Ti, aprisiona minha mente, meus olhos, meus lábios, meus ouvidos, Senhor, não me deixe perder a Tua presença. Por quê? Porque quando eu precisar de um milagre, o Senhor vai estar do meu lado. O grande problema é Amós 3:3. Por um acaso andarão dois juntos se não tiver um acordo entre eles? Deus, Ele não vai andar no meio de um povo corrompido. Ele pode atentar para o povo, ao ponto de dizer para o povo: achegai-vos a mim. Tiago capítulo 4, verso 8. Achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. E agora, pastor? Purificai os vossos corações, limpai as vossas mãos, convertei o vosso sorriso em choro e a vossa alegria em pranto. Deus está atentando para o seu povo. Para quê, pastor? Para que o seu povo venha se humilhar e atrair, trazer de volta a presença do Senhor. O grande problema é que essa geração está atentando para muitas coisas, menos em atrair de volta a presença do Senhor. Em Apocalipse capítulo 2, numa das cartas a uma das igrejas, vai dizer o seguinte: lembra-te, pois, de onde caístes, volta-te, arrependa-te e volte ao primeiro amor. Essa geração está abandonando o primeiro amor com Deus. Meu Deus. Aquele primeiro amor de abrir a igreja. Que é isso, pastor? O culto é 7h30. Quer saber do negócio? Eu vou chegar lá às 19 horas. Porque eu tenho tanto amor pelo meu Senhor, tanto amor pela sua obra, que eu vou chegar lá e vou ver o que está faltando, vou ver o que precisa ser ajeitado, para que eu possa trabalhar para o meu Senhor. Quer saber do negócio? Deixa eu tentar me envolver com tudo que está acontecendo na igreja. Por quê? Porque eu preciso voltar ao primeiro amor. Eu preciso atrair a presença do meu Deus. Por quê? Porque quando o exército do inimigo se levantar contra a minha vida, o meu Senhor lutará e pelejará por mim. Aí eu vou lá para o Salmo 46, verso 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Aqui. Eu queria até que parasse, porque a igreja precisa ouvir isso aqui, ó. Por que tu está querendo pelejar contra aquilo que não é para tu pelejar de uma forma carnal? Por que você está querendo bater boca com aquilo que não é para você bater boca? Por que você está querendo agir com aquilo que não é para você agir? Por que você está querendo intervir com aquilo que não é para você intervir? Porque Deus está falando para você o seguinte essa noite: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Sabe o que o Senhor ele falou para Moisés? Quando Moisés estava atemorizado à beira de um mar e atrás vindo o faraó com seus cavalos e cavalarianos, Moisés diga para esse povo ficar quieto, porque eu quem pelejarei por eles, diz o Senhor. E o Salmo de número 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Sabe o que está faltando para essa igreja? Oh Deus! Mas você está querendo agir muito. Sabe o que Deus está falando para você que quer agir com suas próprias mãos? Com o seu próprio vocabulário? Deus está falando assim, ó, eu vou deixar, hein? Eu vou deixar porque uma decisão tomada sob pressão arruína uma história inteira. Pastor? O que eu falei agora, para voltar aqui para dentro do texto que o pastor leu. O exército inimigo invade Israel, Hebron. A ama do menino, a mãe de consideração, aquela que tinha um afeto pelo menino, olha a circunstância adversa, a pressão sobre a vida dela. Ela podia de uma forma leve correr e fugir, mas ela olha para o menino, pega pelo braço. Uma decisão tomada debaixo de uma pressão. Cuidado. Tu é crente. Tu é filho e filha de um Deus vivo. Se tu queria a resposta, Deus está te dando aqui. Se tu estiver ligado, tu vai pegar. Cuidado com as decisões sob pressão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ela olha para o menino. Se ela pegasse no colo, abraçasse, de repente fosse para um cantinho e ali começasse a ficar em espírito, o pastor está trabalhando com algo que não existe na Bíblia, porque o que aconteceu foi o contrário.
mas eu estou trabalhando de uma forma hipotética, uma hipótese aqui. Você não abraça, ela fica no cantinho, caça o cantinho, fica talvez. Não teria acontecido, mas de uma forma pressionada, e eu até entendo ela. Porque quando o mar fica agitado na tua direção, quando o vento fica forte na tua direção, a primeira coisa que tu pensa é: vou morrer. Pastor? Vou morrer. Não vai dar certo. Acabou. Por que eu comecei? Meu Deus, por que eu comecei essa obra? Por que eu fui comprar isso? Por que eu fui fazer aquilo? Porque, primeira coisa, vem a pressão psicológica, o dia mal leva você a todos os pensamentos pessimistas, mas não te leva a um lugar seguro. Por quê? Porque o lugar seguro que eu conheço é só em Cristo. E os pensamentos que vêm para poder arrebentar contigo, eles só vão te afastando de Cristo.